Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos aos nossos estudos das Sagradas Escrituras, lições para a Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2025 e o tema deste trimestre é as grandes doutrinas. E estamos na lição de número 8, com o título A Salvação, Sua Ordem. Sendo que a lição 7 também foi salvação com outro propósito. E agora concluindo a sua ordem, a sua continuidade. As nossas lições são para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Na nossa leitura bíblica, para esta lição número 8, é o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nessa lição 8, a salvação, numa segunda parte, o texto áureo é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 30, que nos diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, continuamos, na verdade, a lição anterior de número 7, que também falava desta salvação na justificação que há em Cristo Jesus. Com o desenvolvimento baseado em 3 subtítulos, que são: primeiro, o princípio da salvação; o segundo, o progresso da salvação; e o terceiro, a consumação da salvação. Na lição anterior,
estudamos a doutrina da salvação sobre o aspecto geral como Deus propôs, desde a eternidade no passado, salvar o homem dos seus pecados e como através do sacrifício de Cristo na cruz, selou um concerto, uma aliança irrevogável, um pacto pelo qual todo aquele que crer será salvo. Agora, precisamos considerar o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre como essa salvação é aplicada àqueles por quem Cristo morreu, bem como a ordem em que as operações do dom da graça se manifestam na vida dos eleitos, assim completando a boa obra iniciada por Deus. Isto posto, vamos para o primeiro subtítulo nosso, o princípio da salvação. Estamos no primeiro parágrafo da nossa lição, que por si mesmo tem um título próprio, que é a chamada do Evangelho. O texto nos diz: a primeira etapa da salvação, na experiência particular dos eleitos, é a vocação ou chamada do Evangelho. Através da pregação, Deus se dirige publicamente aos homens, conclamando-os à salvação. E pela operação interior do Espírito Santo no coração dos eleitos, gera a fé na palavra, e assim para estes a mensagem da cruz torna-se verdadeiramente o poder de Deus para salvá-los. Para aqueles que não creem, isto é, que não receberam a graça de Deus em seus corações, o Evangelho permanece encoberto. Ouvindo, não entendem, mas ao mesmo tempo tornam-se inexcusáveis perante o juízo de Deus. Deste modo, podemos fazer uma distinção entre uma chamada formal, pela qual se dirige a todos os homens, e uma chamada eficaz, pela qual atrai os eleitos a si mesmo. Nessa sequência do nosso estudo, a cada parágrafo, nós, tendo os seus subtítulos, como este é a chamada do Evangelho, nós temos a proposta de vários textos bíblicos, que fica ao cargo de cada um ler todos esses, e quando o professor que vai usar material para uma escola bíblica dominical, fica a seu critério também selecionar ou acrescentar outros textos. Assim sendo, propomos estes que agora colocamos em tela, como Romanos capítulo 10, verso 16, quando diz o texto: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, desde o passado, Isaías já observava, Jeremias teve as suas experiências, pregando a mensagem, o poder de Deus, e colocando os acontecimentos que estariam acontecendo para o povo ver que era Deus avisando antes de uma destruição e de um cativeiro levado a efeitos por Nabucodonosor. O povo ouvia, não aceitava e continuava resistindo, ainda com as coisas acontecendo, como o exército Nabucodonosor chegando, dominando, destruindo e com uma mortandade enorme que terminou na destruição de Jerusalém, do templo e o cativeiro de muitos. Nesta mesma tela, João capítulo 16, verso 7, está escrito:
Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então observe que Jesus aqui falando, já resistiam a ele. Mas nas misericórdias de Deus, no poder de Deus, num amor e paciência e misericórdia de Deus, Jesus voltaria apresentando a nossa remissão no perdão dos pecados pela sua morte, ele sendo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e sendo o príncipe da paz, nos reconciliando através da sua morte com o próprio Deus, enviaria para cada um de nós que aceitamos o Evangelho o Espírito Santo, que estaria conosco, habitando em nós, tornando-nos templo do seu Espírito e de ele em nós, trabalhando, impulsionando, aconselhando, orientando para que pudéssemos escapar, sim, da corrupção que há neste mundo e tivesse uma vida adequada, correspondente a uma transformação de vida que Deus quer nas nossas vidas, como resultado, sequência, aplicação da salvação. Ainda em tela, outro texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, até o verso 4, que nos diz: e assim, diz Paulo, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí está Paulo também dizendo, como também diz no outro lugar, que como representantes de Deus, nos chama a uma reconciliação com Deus, pelo perdão dos pecados. E nisso aí sim, aplica-se em nós esse processo de salvação. Em Marcos capítulo 16, Jesus, encerrando o seu ministério, deixou a ordem para os discípulos, que é esse ponto mesmo, e diz: ide por todo o mundo presente. Ou seja, Deus fala ao mundo, e ao mesmo tempo, interiormente, o Espírito Santo falando com cada um. Ou, se ele ainda não está no interior, cumpre-se a palavra que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Falando de uma comunhão do Espírito de Deus, do fôlego de vida de Deus, da essência da natureza de Deus, dada a cada um que dá ouvidos àquilo que Deus quer falar ou operar em nós. Ainda nesse texto em tela, Atos capítulo 17, verso 30, Paulo pregando aos atenienses, lá na Grécia, ele mesmo falou longamente sobre a existência de um Deus que eles não conheciam e que era o Deus que fez os céus e a terra, e que conclui dessa forma no verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, referindo-se a Cristo Jesus, Jesus o Nazareno, que subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, e que promete
num dia já determinado ou previsto por Deus, vir buscar aqueles que são seus, concluindo a aplicação final dessa obra de salvação. Continuando, entramos num segundo parágrafo desse primeiro subtítulo, Princípio da Salvação, com o seu título particular, o título deste parágrafo, que é a regeneração do Espírito, a operação do Espírito de Deus em cada um para mudá-lo de um homem natural para um homem nos propósitos de Deus e para viver na eternidade. E assim o texto em si, em tela, nos diz, o título dele, a regeneração do Espírito. O texto em si, nenhum pecador pode de fato responder positivamente ao chamado da salvação, pois alguém cujo coração ama o pecado e o entendimento está em trevas, só pode reagir com endurecimento e incredulidade, quando a verdade lhe é apresentada. É necessário, portanto, que Deus primeiramente comunique sua graça ao coração do pecador na forma de um novo princípio, uma nova natureza, em virtude da qual o Espírito Santo produz em seu coração tanto o arrependimento como a fé que o Evangelho requer para a salvação. Em outras palavras, essa regeneração ou novo nascimento não decorre de uma fé que o homem possa manifestar antes disso, ou de ter aceitado Jesus, mas pelo contrário, ele só pode crer e vir para a luz depois de ter sido gerado por Deus, mediante a palavra da verdade. Ou seja, colocando o homem como um ser falho, corruptível, a incorrupção não vem da corrupção. É impossível do errado vir o certo. Mas a operação disto, essa regeneração, é por Deus trabalhada no ser humano, para deixar a vida antiga e passar a uma nova vida. E a vida cheia de nobreza, de glória e de virtudes e de bem ser e bem fazer. Mas então continuemos. E textos bíblicos temos com fartura para podermos estar analisando, argumentando sobre isso. E colocando umas propostas de textos bíblicos, nós temos 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4, quando Paulo, verso 14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas esse discernimento, vamos entender, é a operação daquilo que Deus nos deu de si mesmo, do seu Espírito, que vai trabalhando, fazendo-nos entender e compreender, aceitar e viver essa nova realidade de não sermos mais um homem para a corrupção, mas um processo que nós se efetua por Deus para um homem incorruptível, à semelhança daquele que nos criou. Em Efésios 2, verso 8, da nossa leitura bíblica em classe, vimos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como também Paulo, depois escrevendo ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 3 e verso 4, ele vai dizer para nós dessa forma: mas quando apareceu a benignidade e caridade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens,
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus, nosso Salvador. Aí vamos lembrar que Jesus, tendo consumado aqui na terra a sua obra, o trabalho de expiação, remissão, perdão de nossos pecados na sua morte, sendo sepultado, ressuscitando, subiu ao céu, e lá apresentando ao Pai a sua oferta de si mesmo em nosso lugar, ou dando a sua vida, sim, em nosso lugar, tomando a nossa posição, sim, de réu à morte, condenados à morte, e Ele pagando por isso, fomos então reconciliados com Deus, se aceitamos este plano. E aí está Ele operando em nós, com amor e misericórdia, essa operação de transformação, de incorrupção, porque é Ele que opera em nós, e não nós corruptíveis, querendo ser incorruptíveis, o que não cabe de forma nenhuma. Mas temos ainda, quando no exemplo dos que ouviam e acompanhavam a vida de Jesus, sim, um homem fariseu chamado Nicodemos. Texto de João, capítulo 3, os versos 1, 2 e 3, que dizem: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus fazendo observar dessa realidade, sim, de uma operação bondosa de Deus, abrindo os olhos dele para perceber que o que acontecia em Cristo Jesus é algo excelente, que na verdade nele estava se processando um novo nascimento. Mas continua o texto de João capítulo 3, no verso 19 a 21, quando Jesus diz a esse mesmo homem, na sequência: e a condenação é esta, do mundo, condenação do mundo, é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí pronto. À medida que a pessoa se aproxima de Deus, Deus vai operando nele. Se ele ama o bem, vai se aproximando mais de Deus e Deus operando cada vez mais nele. É um processo de purificação, de santificação. Por isso que está dito na Escritura: aquele que é justo, faça justiça ainda, e aquele que é santo, santifique-se mais ainda, porque o nosso Deus é santo e tremendamente santo. Mas, indo para um terceiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, princípio da salvação, parágrafo este com o seu próprio título, que diz: a justiça pela fé. Muito bem, e o texto em si, em tela, nos diz: indispensável à compreensão da natureza da salvação é o conceito de justificação, pois, de acordo com as Escrituras, ser salvo mediante a fé significa, em primeiro lugar, ser justificado ou contado como justo diante de Deus. Conforme estudamos em lição anterior, Cristo morreu na cruz tanto para expiar ou pagar a dívida dos nossos pecados, reconciliando-nos com Deus.
como também para cumprir por nós todas as demandas da justiça divina, assim sendo contados como justos em Cristo, ou tendo a fé em Cristo imputada à nossa conta, ao nosso crédito, como justiça, tornamo-nos como que dignos dos benefícios com que o concerto da salvação recompensa aqueles que cumprem todos os seus termos. Paz e comunhão com Deus e adoção ou direito de sermos chamados filhos de Deus e invocarmos a Deus como Pai. Aí está a grandiosidade de Deus nos atribuir justiça, Ele operando em nós uma justificação, não pelo nosso feito, mas pelo nosso crédito, em crer que Deus estaria fazendo alguma coisa por nós. Muito bem, e há textos bíblicos que queremos estar apresentando como proposta. 1 Romanos capítulo 3, verso 21, que nos diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, entretanto, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí está. E Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o cremos que Deus pode fazer em nós algo extraordinário, uma operação de perdão de pecados e transformação da nossa natureza para ser como a dele, no propósito de Gênesis capítulo 1, quando diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí está a obra de Deus que foi feita nesta salvação em Cristo Jesus. Ou seja, somos salvos, justificados, perdoados, por crer que Deus providencia tudo em nosso favor, até mesmo o fato de, num tribunal celestial, apresentar-nos como que, sim, aqueles que tiveram a sua dívida paga. Não conseguiram pagar, mas Jesus pagou por nós, com um preço tão grande como esse, a sua própria vida, a vida do unigênito Filho de Deus. Muito bem, na sequência do nosso estudo, vamos para o segundo subtítulo, o processo da salvação. Muito bem, aí vemos no primeiro parágrafo desse segundo subtítulo, com um texto ou título próprio, que é a mortificação do pecado, ou seja, acabar com o pecado em nossa vida. O pecado não ter chance em nós. Nós não cedemos à tentação e, ao consumar o pecado, aceitando a tentação que nos sobrevém, talvez por nossa própria cobiça da nossa carne, ou dos nossos olhos, ou soberba da nossa vida. Mas vamos lá, e temos esse texto em tela que nos diz: embora a salvação seja um dom da graça de Deus, que se realiza mediante a fé, sem as obras, o fato é que as Escrituras também ensinam que só pode ser considerada fé verdadeira
aquela que se possa comprovar por meio de obras. Nisso não há qualquer contradição, pois a fé é o princípio ativo que nos inspira e impele a vivermos em conformidade com a justiça e a santidade de Deus, contrapondo às obras da carne o chamado fruto do Espírito. Aquele que é justificado pela fé em Cristo, tanto está morto para o pecado e para o mundo, como vivo para Deus. Primeiro, porque o salvo, identificado com Cristo na sua morte, não está mais sujeito à força do pecado e por isso não pode, como deve, mortificar os membros do seu corpo, renunciando às paixões. Eu repito, e por isso não pode, como deve, mortificar os membros do seu corpo, renunciando às paixões e às concupiscências ou cobiças. Não quer dizer que seja impossível o salvo pecar. É possível o salvo pecar, mas quando isso acontece, ao invés de mentir para si mesmo ou se justificar a si mesmo, negando que tenha pecado, aquele que é de Deus buscará o perdão, confessando seus pecados e acertando os seus caminhos. Muito bem, aí está esta colocação. Mortificação do pecado o pecado não tem chance em nós, é como se estivéssemos mortos para as coisas dessa natureza humana, onde prevalece a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Num resumo de tudo aquilo que pode ser transgressão contra os mandamentos de Deus, ou viver diferente de Deus e não segundo a sua vontade. Nesse primeiro parágrafo, nós temos vários textos que apresentamos como proposta, mas propomos mais inicialmente o que se segue na tela, Efésios capítulo 1, o verso 3, e versos naturalmente que se seguem. E o texto é esse, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então observe, um homem falho, um homem corrupto ou corruptível ou dado à corrupção na sua própria natureza, sendo pó e ao pó retornando. Entretanto, Deus vem a nós pela fé em Cristo Jesus e começa a trabalhar em nós bênçãos espirituais, no sentido do que é celestial, próprio da divindade de Deus, e nos coloca para sermos santos, ou homens incorruptíveis ou irrepreensíveis diante dele. Romanos capítulo 6, verso 4, também inicia uma parte de um novo texto que nos diz: de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí está também uma razão pelo que este corpo carnal, que, vamos dizer, cedeu ao pecado, vai ser desfeito. E haverá um novo corpo
no qual estaremos habitando, ou o nosso ser estará habitando para a eternidade. Muito bem. E ainda temos Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou cobiças, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí está a proposta de Deus nesse aspecto. Sim, que temos dentro dessa nossa lição e desse primeiro parágrafo do segundo subtítulo, a mortificação do pecado. Ou seja, nós resistindo a toda forma de tentação, a toda vontade própria que nos traz a dependência deste mundo e a sujeição à corrupção que existe no mundo. Nós não temos que viver segundo o mundo, que é corruptível, mas segundo Deus, que é, sim, tremendamente santo, perfeito, justo e etc. Muito bem, mas ainda temos propostas para aqueles que fazem uso desse nosso material. Em 1 João capítulo 2, o verso 1 e 2, quando João, o evangelista, escreve dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, porque é possível pecar, mas não é para pecar. Pecado não pode mais existir como que estando nós mortos. Mas disse João, e repito o que já fiz a leitura: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mostrando-nos esta parte, ou este texto das Escrituras, que cabe a nós uma vigilância constante, e mostra também que esta salvação, nesse nosso propósito de mortificar o nosso ser, no sentido de afastar dele o pecado totalmente, nós temos o cuidado de que é um processo contínuo, dia a dia, e que poderemos, nesse combate tão longo, ou nessa guerra tão duradoura do nosso viver neste mundo, um momento de vacilação, de queda, de falha, mas retornando à batalha pela verdade, pela justiça, pela paz e pela incorrupção, e segundo o propósito de Deus no nosso viver. Também em João, na primeira carta, já no capítulo 3, porque lemos antes o capítulo 2, no primeiro verso, e segundo, no capítulo 3, verso 7, lemos: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo. Quem comete o pecado é do diabo. E precisamos estar atentos, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí está todas essas nossas colocações. Mas dando sequência, ainda nesse segundo subtítulo, o progresso da salvação, além de em nós não existir mais essa situação de pecado, porque o pecado não terá domínio sobre nós. No segundo subtítulo, o processo da salvação, temos um novo parágrafo
que ele nos fala da prática da justiça. Não só evitar o pecado, mas também praticar aquilo que é de justiça, de verdade, da vontade de Deus. E o texto nosso, nesse segundo parágrafo, nos diz: no segundo caso, isto é, no que diz respeito a estar vivo para Deus, morto para o pecado, um caso, e agora vivo para Deus, o salvo identificado com Cristo na sua ressurreição, agora vive para agradar não mais a si mesmo ou às suas paixões, mas àquele que por ele morreu e ressuscitou. Ainda que seus membros batalhem para que ele faça a vontade da carne, o Espírito Santo interiormente o inclina à obediência à lei de Deus. Assim podemos concluir que a salvação mediante a fé significa não que o salvo não realiza obra nenhuma por causa da fé, mas que ele faz tudo o que está a seu alcance para agradar a Deus, em razão ou por meio desta fé que o justifica. Então aí está. O homem salvo, sim, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, sim, vai fazer justiça, não que o justifique. Vai fazer o bem, não que lhe dê mais mérito, ou que o justifique nos seus pecados, como que pagando pecados. Não, ele faz agora a obra de justiça, porque está numa nova fase, numa fase de estar na luz, no bem, imitando Deus, vivendo conforme a vontade de Deus. Então, a vida dele é irrepreensível e cheia de benignidade, paz e amor, verdade, etc. E textos bíblicos existem, e nós propomos Romanos capítulo 6, verso 16, quando está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, o salário do pecado é a morte, ou da obediência a Deus para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E o verso 22, no capítulo 6 de Romanos, diz ainda: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, tudo que é de bom, tudo que é de bom como uma virtude, ou que é justo e verdadeiro, devemos estar fazendo. Sim, é o propósito dessa salvação que nos convida para sermos praticantes daquilo que é bom, e principalmente não somente em obediência a Deus, mas também em direção ao nosso próximo, conforme o mandamento que já vimos e sabemos que a ordem de Deus, o novo mandamento, é que amemos uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Mas ainda temos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que fala claramente nesse propósito de fazermos a justiça, fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, culto com razão e inteligência. E não nos conformemos com este mundo, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí seremos discípulos de Deus, imitadores de Deus, ou mais do que isso, filhos de Deus. E como filho, numa nova geração, segundo a divindade, perfeição, justiça, etc., tudo de excelente próprio do próprio Deus. Mas continuando ainda, nesse segundo subtítulo,
o progresso da salvação, as melhorias, as mudanças que vão acontecendo, também existe em nós uma certeza desta salvação. Sim, somos salvos, somos chamados para viver com Deus na eternidade. E a sequência do nosso texto, nesse terceiro parágrafo, nos diz assim, e passamos a esta leitura. Uma vez que a salvação é obra inteiramente de Deus, não há nada aqui em que possamos nos gloriar, senão no próprio Salvador, Cristo Jesus. Diferente, contudo, da vanglória, é a certeza da salvação, cujo fundamento é a palavra de Deus, que não pode mentir, e que declara que aqueles por quem Cristo morreu não podem se perder. Isso não se confunde com uma permissão para pecar, porque só pode apropriar-se desta segurança e fazê-la cada dia mais firme aquele que persevera na mortificação do pecado e na prática da justiça, de modo a obter com ela grande ânimo e consolação nas tribulações e tentações. E, vamos dizer também, ou seja, está como que antevendo e desfrutando antecipadamente da glória que há de vir, pela fé, certeza de que Deus vai fazer aquilo que prometeu, nos dando livramento do pecado, da morte, das trevas, do diabo, de tudo que existe de mal neste mundo, e nos colocar depois de uma ressurreição nos lugares celestiais, para vivermos com Ele na cidade, sim, de Jerusalém, ou nos lugares celestiais da habitação de Deus. Assim sendo, temos textos bíblicos que podemos apontar e propomos, entre vários textos, em João capítulo 10, o verso 27, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E Jesus diz no verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ou seja, Jesus até fala que dele não se toma aquele que veio a ele, e ainda mais que o Pai também tem interesse nisso. Ou seja, conforme vimos lição anterior, de que o próprio Deus é quem conduziu a Jesus, aqueles que devem, por ele, Jesus, serem assistidos e orientados, redimidos, espiados, justificados, etc. Nós também temos a passagem de Pedro. Na segunda carta, Pedro escreve no capítulo 1, verso 2, o que ele escreve? Lemos, verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça há no mundo. Ou seja, dentro do que estamos considerando, nessa lição número 8, a salvação, no subtítulo 2, o progresso da salvação, e nesse terceiro parágrafo, a certeza da salvação. Teremos vida eterna, a promessa é de Deus, e Ele já tem nos dado conhecimento, discernimento de coisas espirituais, Ele nos tem dado grandíssimas promessas, Ele também tem operado em nós uma transformação de uma natureza carnal, corruptível, que vai à morte ao pó, para uma natureza que vai estar, sim, na vida eterna com Deus, e tendo escapado de tudo que é errado neste mundo, o que poderia nos prender e nos impedir de ir ao céu.
Isto posto, vamos já para o terceiro subtítulo da nossa lição número 8. A salvação, sua ordem, sua aplicação ou a continuidade do processo inicial e plano de Deus para nos salvar. E no primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, a consumação da salvação, citei esse título próprio desse parágrafo, que é a perseverança dos santos. Em nós, há da parte de Deus a ordem e a orientação para nós sermos como aqueles que são fiéis até a morte, ou aqueles que devem vigiar o tempo todo, ter cuidado para que ninguém tome aquilo que da parte de Deus já está sendo operado em nós. E o texto desse primeiro parágrafo, no terceiro subtítulo, a consumação da salvação, está escrito: à luz do ensino claro das Escrituras, de que Deus concluirá a obra de salvação naqueles em quem a iniciou, podemos afirmar que os eleitos, ou seja, aqueles que verdadeiramente foram gerados por Deus e possuem a fé, perseverarão até o fim, ao invés de abandonarem ao Senhor, apostatando. Os eleitos atenderão à exortação do Espírito Santo nas Escrituras e farão progresso na fé, retendo sua confissão diante de todas as adversidades e tentações, pois isso é o que se espera daqueles que foram feitos participantes desta salvação, grande salvação de Deus na nossa vida. Perseverança dos santos, ou seja, é uma caminhada como aquele do povo de Israel, saindo do Egito e perseverantes caminhando até chegar a Canaã. Mas nós não estamos procurando um lugar de habitação neste mundo. Aquilo foi figura. Hoje a Canaã é lugar de habitação de Deus nos lugares celestiais. E assim, entendamos que textos bíblicos temos e apresentamos como proposta Romanos capítulo 8, verso 35, que é como o cântico de vitória que Paulo cantou, que podemos também cantar, quando se nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, ou por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus deu seu único Filho, seu unigênito, para morrer por nós, para que por ele pudéssemos ter salvação, quem pode pedir? Se Deus quer nos salvar, basta nós. Lembrando sempre dessa colocação neste nosso primeiro parágrafo, que é preciso perseverar nos propósitos de Deus, guardar a fé até a morte. E temos a palavra de Hebreus capítulo 3, verso 13, que nos diz: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Em Hebreus capítulo 6, mesmo livro, só que agora capítulo 6, o verso 10, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho
da caridade ou amor que para com seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aí está, ou seja, poderoso é Deus para cumprir aquilo que tem prometido. Em todo o tempo, em todos os séculos e milênios, em todas as gerações, Deus nunca deixou cair uma sua palavra, uma promessa que tenha feito, não deixou cair por terra, mas cumpriu-as todas. E para Jeremias, uma palavra forte, básica para o ministério de Jeremias, é aquilo que ele disse: eu zelo, eu cuido, eu vigio para que venha a cumprir tudo aquilo que ele disse. Falaria eu e não cumpriria? Deus não é esse. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Onde há vida eterna, o prêmio dos fiéis, dos que veem a Cristo Jesus nesse processo de salvação, é algo super garantido. No que vemos exemplos no arrebatamento de Enoque, no arrebatamento de Elias, na morte e ressurreição de Cristo Jesus, como modelo último deixado para nós. E vamos então para, nesse terceiro subtítulo, a consumação da salvação, um segundo e último parágrafo, com seu título particular, que é a redenção final. Redenção. A restauração, a renovação, a restituição final de todo o processo de promessa de Deus. E o texto em tela nos diz: embora a morte represente um momento decisivo na vida cristã, pois é aí que se consuma a fé e o destino eterno dos santos, e selado, ou todo esse propósito é selado, a salvação não se conclui aí. A vida eterna é primeiramente experimentada pelo salvo mediante a fé, na comunicação de uma nova vida interior. Já vivemos uma nova vida. Contudo, exteriormente, o cristão ainda padece em um corpo sujeito à corrupção e à morte. E por isso, tanto vive e como morre na esperança da ressurreição, pois esta representa um aperfeiçoamento da nossa relação com Cristo. E quando tudo aquilo que em nós, que representa a fraqueza e a corrupção da nossa condição natural como homem, será absolvido pela vida de Cristo, que habita não visível em nós, e será manifesto o que realmente fomos predestinados a ser por toda a eternidade. Ou seja, desde o princípio Deus disse: viemos do pó e ao pó tornaremos, por causa da nossa natureza que pecou, e esse corpo do pecado, conforme já falamos, vai sucumbir e receberemos um novo corpo para a nova existência nos lugares celestiais. Aí está a nossa redenção final. Mas esse corpo terá que passar. Mas desde o passado Deus já dizia, por Isaías: os teus mortos viverão, referindo-se ao povo salvo, ao povo de Israel, que andava na sua presença. E Jesus disse para Maria, para Marta, disse sempre nas suas pregações de uma forma ou outra: todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Haverá uma ressurreição final, no chamado último dia, e etc. Quando a palavra em Daniel, por exemplo, diz: haverá uma ressurreição.
todos, sim, sairão dos seus sepulcros. E, bom, aí segue. Esses que estão no processo desta salvação, nessa perseverança, terão a conclusão, sendo chamados para a vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muito bem. E assim posto, vários textos bíblicos por todas as Sagradas Escrituras, mas colocamos aqui o capítulo 8 de Romanos, o verso 11, que nos diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, se o Espírito de Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em nós habita. Ou seja, haverá algo semelhante que aconteceu com Jesus. Sim, veio a este mundo na carne e morreu. Morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas depois de sepultado, no tempo prazado por Deus, sim, ressuscitou e subiu e foi triunfantemente glorificado nos lugares celestiais. E nós também teremos parte nesta glória que em Cristo Jesus, sim, aconteceu. É o que Paulo diz, que fomos chamados para servir a Cristo neste mundo, para depois também termos aquilo que de glória ele recebeu da parte do Pai. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 e versos seguintes, ainda em tela, nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. E continuando, temos o texto lindo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, que nos diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, onde a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou o cumprimento da palavra que Jesus disse: todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Naquele dia em que isso suceder, ao clamor, brado do arcanjo, ao toque da trombeta de Deus, na vinda de Cristo Jesus em toda a glória do Pai, os mortos hão de ressuscitar, e aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus. Aí segue-se palavras das Escrituras, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, mas fica para aquele que usasse a lição como material para ministrar aula na escola dominical, selecionar os textos outros que existem. Mas em 1 João capítulo 3, verso 1, nesta manifestação gloriosa final da nossa redenção final, a palavra em 1 João 3,1 é: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, Deus o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí está. Que linda palavra é esta. Ou seja, grande o amor de Deus, que nos vai fazer sermos a sua imagem e semelhança. Isso é demais. O ter vida eterna já é muito demais, diríamos nós. Mas Deus quer mais ainda, de sermos a sua imagem e semelhança, como filhos gerados por Ele. Em Filipenses 3, verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a Ele, a si, todas as coisas. E ainda na sequência das palavras desta lição, a nossa conclusão, que nos diz, no texto em tela, a salvação é uma obra maravilhosa e perfeita, porque é Deus e somente Ele quem a opera do começo ao fim. Nada há que o homem possa fazer para alcançá-la, ou acrescentar para melhorá-la, muito menos para frustrá-la. Tudo que ele faz é ser como um simples recipiente de barro que Deus enche das suas misericórdias e que se torna valioso não pelo que é, mas pelo tesouro que contém. E assim, estamos concluindo a nossa lição número 8, nesse estudo do trimestre As Grandes Doutrinas Bíblicas, a salvação, ou seja, a sua aplicação, a sua ordem. E conclusão de tudo isso, nosso texto áureo, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, sendo que tudo isso que desenvolvemos é segundo o nosso esboço, nessa lição 8, a salvação, em primeiro subtítulo, o princípio da salvação, segundo subtítulo, progresso da salvação, e finalmente a conclusão ou consumação desta salvação, e já nos lugares celestiais com Cristo Jesus e chamando a Deus como Pai, e por Ele nós sendo chamados de filhos. Que Deus assim nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube,
pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.